Mais notícias para você. A vereadora Pamela Volpi foi julgada ontem em Brasília. Ela foi absolvida de 2 crimes e condenado por 1. E quem vai trazer as informações para a gente agora é o meu amigo e jornalista Danilo Cacheta. Danilo, bom dia para você. Oi, Mônica, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, Mônica, esse julgamento aconteceu ontem à tarde lá na 3ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que é a 2ª instância da Justiça Federal aqui de Uberlândia. O que acontece? A vereadora Pamela Volpi tinha sido condenada em 2014 a 19 anos e 10 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de tráfico internacional de pessoas, rufianismo, que é obter lucro, vantagens, receber dinheiro da prostituição, da exploração sexual de outras pessoas e também pelo crime de favorecimento da prostituição. Ela foi, portanto, julgada ontem em 2ª instância porque recorreu da sentença desses 19 anos e 10 meses de prisão aqui da Justiça Federal de Uberlândia. Então, ontem, os 3 desembargadores ouviram a defesa mais uma vez, julgaram também as provas e documentos que foram levantados tanto pelo Ministério Público quanto pelos advogados de defesa de Pamela e deram a decisão final, pelo menos agora a de 2ª instância, não é mesmo? Bom, antes da decisão, portanto, o advogado de Pamela, Rodrigo Ribeiro, falou lá na tribuna do Tribunal Regional Federal. Ele defendeu Pamela Volpi, a vereadora, diz que ela há muito tempo faz um trabalho social em defesa dos transexuais aqui de Uberlândia e que, inclusive, uma casa que ela mantinha no bairro Chácaras Tubalina em 2006, na época da operação da Polícia Federal que chegou à prisão de várias pessoas envolvidas nesse esquema de tráfico internacional de pessoas, ele justificou que essa casa, inclusive viviam 12 pessoas, a maioria travestis, que se prostituíam aqui na cidade, inclusive, mas ele disse que essa casa era mantida por Pamela como uma espécie de trabalho social para proteger esses transexuais e que, inclusive, o trabalho social dela é reconhecido internacionalmente. Vamos ouvir? Constituiu legalmente, perante até a Prefeitura Municipal de Uberlândia, com registro, uma pensão, onde lá cobrava dos transexuais uma quantia módica de R$10 em 2006, para que lá tivessem roupa limpa e alimentação adequada. E tanto isso é verdade que a Pamela, ora apelante, foi convidada diversas vezes pelo próprio Ministério da Justiça para comparecer ao exterior, justamente para palestrar sobre a necessidade do transexual ser visto de outra maneira, sem os preconceitos que são até incutidos na sociedade e pelo fim da violência aos transexuais. Aí, depois da fala do advogado de defesa, o desembargador federal Mário César Ribeiro, que é o relator do processo, deu o voto dele. Ele considerou que não havia provas no processo que pudessem incriminar Pamela Volpi pelo crime de tráfico internacional de pessoas, mas manteve a condenação dela pelos crimes de rufianismo e também de favorecimento da prostituição. Vamos ouvi-lo. Em relação ao crime de tráfico internacional de pessoas, verifiquei em relação a todos os réus as provas nas quais se embasou o juízo para proferir a decisão condenatória, verifiquei em todos eles a inexistência de grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. E por isso, eu estou, no meu voto, provendo a apelação dos réus para absolvê-los, todos eles, da prática do crime de tráfico internacional de pessoas. O voto do desembargador relator, no entanto, não foi acompanhado integralmente pelo presidente do TRF, o desembargador Ney Belo. Ele divergiu de um dos pontos que foi apresentado pelo relator, também considerando que não havia provas que incriminasse Pamela Volpi do crime de rufianismo, que é receber dinheiro da prostituição alheia. Uma coisa é alguém que empresaria outras pessoas para ter atividades sexuais e ganhar dinheiro com isso. Outra coisa é alguém que monta um polo, onde pessoas que, quer queiramos ou não, sofrem uma marginalização bastante elevada na sociedade contemporânea, venham para aquele lugar e ali tenham algum tipo de abrigo, algum tipo de acolhida ou algum tipo de respeito até pela atividade que efetivamente executam. Não tem como fugir do verbo atrair, porque funcionava como uma atração, mas não tenho como compreender disto um empresariamento da atividade sexual ao ponto de permitir a condenação por rufianismo.
Pois é, o voto de desempate, o terceiro, foi dado pela juíza federal convocada Simone Lemos, que acompanhou o voto divergente do presidente do tribunal, e também, então, a decisão final foi que Pamela Volpi foi absolvida de 2 dos 3 crimes que ela tinha sido condenada em primeira instância e foi condenada apenas pelo crime de favorecimento da prostituição, com pena de 2 anos de prisão. Essa pena, Mônica, ela não significa que Pamela exatamente vai para a cadeia. Ela pode ser substituída por algum serviço prestado à comunidade. Mas, segundo especialistas ouvidos pelo jornalismo da TV Paranaíba ontem, ela tem um outro problema, que é a questão da inelegibilidade. Uma vez que a lei da ficha limpa prevê que, em caso de condenação em segunda instância, que foi o caso de Pamela Volpi, ela foi condenada em um dos crimes em segunda instância por um órgão colegiado, isto já estaria impedida de se candidatar a cargos públicos pelos próximos 8 anos. Mas tem recurso em cima de toda essa história, né, Mônica? Obrigada, Danilo, por você trazer todas essas informações importantes aqui pra gente. Claro que outras mais, né? Logo mais no Balanço Geral com Rafael dos Anjos. Obrigada, viu, Danilo? Trazendo informação para você que acompanha o Manhã Total.